Olá a todos, bom gente, aqui vim fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades textuais. Nós vamos ler Mateus capítulo 21, verso 2 e vamos conferir com Marcos capítulo 11, verso 2 e Lucas capítulo 19, do verso 30. Foram dois os jumentos envolvidos na entrada triunfal ou foi apenas um? Jesus mandou pegar dois jumentos ou mandou pegar somente um jumento quando ele entra em Jerusalém? O relato de Mateus registra que Jesus solicitou a dois dos seus discípulos que fossem a uma vila e pegassem dois jumentos. Mas conforme Marcos e Lucas, ele solicitou que os dois discípulos pegassem apenas o jumentinho. Os dois animais estavam envolvidos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não há erro nos relatos, porque Marcos e Lucas mencionam apenas o jumentinho. Paulo e Mateus refere-se ao jumentinho pulos, no capítulo 21, do verso de número 5. Não? E a sua mãe. Ora, a passagem de Mateus destaca o cumprimento literal da profecia de Zacarias 9:9, que afirma: eis aí te envia o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. A versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, usa a mesma palavra para jumentinho, pulos. Pulos, ela é usada tanto no Novo Testamento, tá, para Mateus capítulo 21, verso 5, e é usada também para Zacarias capítulo 9, do verso 9. Então, Mateus afirma literalmente que, uma vez tendo os discípulos posto em cima dos animais, as suas vestes, Jesus montou sobre elas, ou seja, as suas vestes. Então o evangelista não diz que Jesus cavalgou sobre os dois, a mãe e o jumentinho. Ele afirma também que Jesus sentou-se sobre as vestes que os discípulos tinham colocado sobre os animais. Também tenha colocado alguma veste na mãe e outras no jumentinho. E talvez Jesus tenha se sentado sobre aquelas vestes que estavam sobre o jumentinho. O fato é que o texto de Mateus simplesmente não diz em qual dos dois animais Jesus se sentou. Na mãe ou no filho? O jumento, a jumenta, né? Ou o jumentinho? Marcos e Lucas mencionaram em que animal Jesus montou, ao passo que Mateus mencionou a presença da mãe e do jumentinho. Ela pode ter sido necessária por ser o animal muito jovem. Marcos capítulo 11, verso de número 2, afirma que ninguém tinha montado naquele jumentinho e que ele estava levando um passageiro em meio a uma barulhenta multidão. Isso você pode conferir em Marcos capítulo 11, verso de número 9. É possível que a mãe tenha sido levada junto para ser um meio de acalmar o filhote, por ele ser muito recém-nascido. Então, o problema que nós temos que analisar no texto é a forma que ela é descrita. Então, muitas das vezes a gente não entende o texto e tenta se enganjar de trazer a melhor forma que está sendo colocado ali. Então, os dois textos ali realmente estão certíssimos. Apenas um menciona o jumento e outro menciona o jumentinho. Eu tenho um outro vídeo aqui também falando exatamente sobre essa questão de Jesus curou um cego e curou dois. Essa verbete também aí que as pessoas dizem que seria uma contradição. Então, tem um joguinho de palavras ali que a gente consegue amenizar essa questão do texto para poder entender. Tá bom? Então, Jesus montou em cima de um jumento. Na verdade, os discípulos trouxeram os dois jumentinhos. Então, trouxe a mãe e trouxe o filhote. Jesus provavelmente teve que montar no filhote por ser o mais novo e o mais forte. E por ser um filhote, então, ele precisaria de amamentação. Então, possivelmente, essa parte agora não levar-se a mãe, que talvez se ele precisasse se alimentar, a mãe já estaria presente. Ou, se ele tivesse algum desconforto, ele está sozinho ali, então, na verdade, a mãe estaria de perto dele.
Bom, então essa aí é a explicação que os dois textos realmente estão corretíssimos. Então não há contradição em nenhuma dúvida. Tá? As contradições aparecem com pessoas que não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento de grego nem de hebraico. E então começa a interpolar certas palavras ali, tentando se associar com o seu entendimento. Na verdade, não temos condições de fazer isso. É um texto antigo, e temos que entender então que o texto foi redigido na época deles, no cumprimento deles, na forma de que eles escreveram. Tá bom? Então, fica aqui a dica aqui para você. Obrigado por ter ficado comigo até agora aqui. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. Eu terei um imenso prazer em responder a você. Tá bom? Fica com Deus aí. Muito obrigado. E nos vemos então numa próxima aula.